tô cansado de falar sempre a mesma frase. I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. E aí? Vamos hoje aprender mais algumas frases que vocês podem usar para cumprimentar as pessoas? Bem-vindos a mais um dos nossos 365 dias with Teacher André Rosa. E hoje nós vamos falar sobre greetings. Isso mesmo. Hoje aqui eu vou falar sobre greetings, por quê? Porque um dos meus alunos chegou para mim e falou assim: Teacher, ele é básico e começou a aprender inglês agora. Só que ele falou assim, já faz muito tempo que alguém me pergunta, fala assim, how are you? And I say, I'm fine, thanks. Né? Daí eu falei assim, primeiramente, tem duas coisas importantes. A primeira delas é, o mais legal de tudo quando você está falando ou você está cumprimentando uma pessoa, é você se conectar a ela. E a principal coisa para se conectar a ela é respondendo um pouco dos seus sentimentos. Logicamente, você tem que ser o mais positivo possível a maioria das vezes. Mas eu vou dar um exemplo primeiramente em português, depois eu vou para o inglês. Então se eu falar assim, e aí, como você está? Tô bem. E aí, como você está? Nossa, hoje eu tô ótimo, hoje o dia tá indo maravilhoso. Como você está? Nossa, tá uma merda. Você conseguiu ver como a mesma pergunta teve várias respostas? Então, é isso que você tem que criar então agora no seu vocabulário. Criar novas frases que você possa expressar os seus sentimentos e desta forma se conectar melhor com o seu interlocutor, tá? Então, aqui, eu vou começar aqui primeiramente fazendo o quê? Que frases você pode utilizar para substituir o how are you? Então, tá. Então, você tem a primeira aí, a how are you? Então, é como você cumprimenta as pessoas. How are you? How's it going? WhatsApp. WhatsApp é muito comum, tá? Principalmente se você estiver teclando, WhatsApp é muito comum. How's everything? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer delas. How's life treating you? Já um pouquinho mais avançado, mas how's life treating you? And how have you been? Usando o present perfect. Então, how are you? Presente. How have you been? Present perfect, ok? O how have you been é principalmente usado quando você não tem visto a pessoa há muito tempo. How are you é normalmente mais entre amigos. How have you been? Quando você demorou a ver uma pessoa, tá ok? Então essas seriam assim, algumas perguntas que vocês poderiam utilizar para perguntar como uma pessoa está. Agora, como você poderia responder essas pessoas? Então, o mais comum de todos, I'm fine, thank you. Então eu vou começar com agora o great, tá? Quais frases você pode representar que você está bem, you're great, tá? Então você está assim, I'm great, thanks, é uma delas. I'm fine, yes, pode ser uma delas. Uma outra que pode ser utilizada é I'm doing great, thanks, what about you? I'm doing great, thanks, what about you? Ou I'm doing great, thanks, how about yourself? I'm doing great, thanks, how about yourself? Uma que também fala great, que eu acho muito legal. I couldn't be better. I couldn't be better. Então, não poderia estar melhor. I couldn't be better. A pessoa quer saber o que está acontecendo com você na hora. Então, você vai ter uma interatividade muito melhor com o seu interlocutor. E outra que você pode continuar. How are you? Oh, I'm excited that I'm going to travel next month. Você já começou a contar um pouquinho da sua história, então vocês já vão ter mais papo. Essas frases, além do mais, elas te ajudam bastante a começar a se entrosar num papo com a pessoa. Daí você fala assim, how are you? I'm fine, thanks. Tá vendo como ela não tem uma interatividade tão grande com as outras pessoas? Então vamos ver se a gente muda, tá? Então eu fui pro great, agora eu vou para a segunda fase, que seria o so, né? Então eu posso falar assim, I'm fine, tá vendo? Ela não é tão excitante quando I'm great, what about you? Outra, I'm doing alright. If you're British, not bad. Or nothing special. Então são algumas das frases que você pode utilizar para falar quando você está, ok, tá, nada demais, tá? E agora uma que você está assim, não está tão bem mesmo, você está meio mal, né? Então daí você tem aquelas frases deprimentes, né? Things could be worse. Então as coisas poderiam estar pior. Então quer dizer, já está uma porcaria. Então poderiam estar pior. Things could be worse. Outra, I'm okay. Normalmente, não sei se vocês estão percebendo, ela acompanha de uma frase, de uma expressão facial. Uma outra, I could be better. E uma última, I'm just okay. Tá? Então, o que foi falado aqui? Quando se expressar na hora de cumprimentar uma pessoa,
Primeiro, aprenda algumas novas frases. Aprender essas novas frases te ajudam muito a se comunicar melhor, a interagir com as pessoas. Interprete o que você vai falar. Então, se você vai falar, oh, I'm great, thanks, what about you? Então, coloque uma atitude nessa frase que você vai utilizar. E tente, principalmente, evitar o negativismo em português e em inglês. Por quê? Negativo só traz coisa negativa. Segunda, a pessoa não vai se sentir tão interessada em conversar com você, porque quem é positivo não quer estar perto de pessoas negativas, tá ok? Pessoal, muito obrigado por participarem de mais um desses nossos vídeos, 365 dias. Deixem seus comentários, faça perguntas, deixem ideias aí que me ajudarão muito a produzir mais os 365 dias. E se vocês estiverem interessados em saber sobre os meus cursos, vão lá na minha página, lá no teacherandrerosa.com.br/cursos ou courses. Tem os dois verbos, as duas formas, e descubra mais sobre os meus cursos e como participar deles, tá ok? Bem, vou ficando por aqui então. See you tomorrow for another one of our 365 videos non-stop. Have a good time. See you tomorrow.